Deixa eu compartilhar aqui, eu vou perguntar umas coisas aqui para vocês. Deixa eu mandar Eu aqui. tinha anotado aqui, Ercília, Fala. no último slide que você parou, É, você parou no slide 132. 132. Acho que foi o último, não foi? Foi. Foi, né? Eu acho que sim, Ercília. Eu acho que foi também, porque eu terminei. Qual foi? Foi aquele que mostra a foto dos anticorpos, não é Uhum. isso? É esse, né? Sim, os três Colorido, tipos. colorido, Isso. colorido, né? Cor-de-rosa, azul e verde, não é Isso, isso? são três diferentes formas. Isso mesmo. Então, essa parte a gente terminou. Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre antibióticos, Tá, tá? deixa eu te fazer uma pergunta antes, Ercília. Pois não. A gente tem uma aula com você antes da prova, né? Tem. A próxima, né? Na quinta-feira próxima. Isso. Isso. Será que você não poderia fazer uma revisão? Posso, posso. Ah, então tá, porque vai ser bom fazer uma revisão, né, geralzona, assim, para a gente Faz o poder. seguinte, olha, acho legal também vocês trazerem dúvidas, porque daí, né, eu posso ficar respondendo. Ah, tenho dúvida nisso. Ah, queria que você falasse mais sobre aquilo, entendeu? E aí, eu acho que fica mais interessante. Se todo mundo trouxer uma dúvida, né, eu acho que fica mais interessante. Não sei, do que eu começar a falar só a mesma coisa das aulas e mostrar isso, que não vai dar tempo também de falar tudo, né? Mas eu posso fazer sim, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou passar para a Ana, não sei se a É, Ana Cristina está aqui, acho que até agora não mas chegou. É. eu vou passar para ela e Eu aí tô sim, Karina. Tá sim, Eu chegou, chegou. Ana, pode. Uhum. então, o que É. você acha da ideia da gente discutir, né, essa questão de dúvidas ou a revisão geral, para ver o que o Eu pessoal acha, né? acho super válido, muito importante. Eu sinto falta disso, né? Um pouco antes aí da prova, a gente rever a matéria, eu acho legal. Acho bacana, Fazer sim. uma coisa assim, uma en passant assim, bem legal para a gente poder ter uma noção. Resumão, né? E assim, Resumão. todo mundo levantar as dúvidas, né, que tiver, né? Eu acho que é Aí, legal discutir isso aí em fica grupo, bom. depois, Eu né? posso ir falando, eu posso ir falando também sobre as questões mais importantes, né? Mas, Isso, Claro. Ercília. né, da matéria, mas vocês, como a gente já viu praticamente tudo, aí eu posso ir mostrando para vocês, ó, a gente pode ir dando uma sequência na disciplina, na matéria, né? Então, isso aqui Bacana. assim acontece por causa disso, e vai indo, e vai dando uma sequência em tudo, né? E vocês Ai, que também bom. trazendo questões, fica também melhor para resolver as dúvidas, Beleza, então. tá bom? Tá bom, Ercília, obrigada. Nada. Então vamos lá. Então, Vamos. vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre antibióticos, que ficou faltando, e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Vocês sabem o que são antibióticos? Tem ideia, assim, de uma definição de antibiótico? Eu creio, professora, que seja um produto, no caso, que ajuda, né, É, para combater a proliferação de é, uma infecção. De uma isso, infecção. isso. Agora, É. antibiótico, então, é um medicamento, né? Na verdade, tá certo? É um medicamento. Antibiótico é a mesma coisa do que antimicrobiano? O que vocês acham? Não. Não? Não, é diferente. É. Qual é a diferença? Pode falar, Antibiótico. Karina. Tá, tô aqui pensando. Ele vai combater o antígeno, ele vai, na verdade, ele vai trabalhar em parceria com o sistema imune, É, né, no combate ao antígeno. o E antibiótico. o antígeno pode ser vírus ou bactéria.
Isso, mas Então, que é ele um é um antimicrobiano, sim. É a mesma coisa? Sim ou não? Peraí, Ercília. Olha, tá falando Peraí. antimicrobiano. O que é? Ó, só para você pegar a palavra. O que é um antimicrobiano? Microbianos, micróbios, bactérias. Isso, isso. Então, é alguma coisa que vai combater Um bactérias, micróbio não e é? uma bactéria, sim. Isso. Então, antibiótico, antimicrobiano é a mesma coisa. Agora, o antibiótico, ele pode ser tanto de origem natural como de origem sintética. Vocês já ouviram falar isso? O que é um medicamento? O que é um antibiótico, um medicamento de origem natural? O que é um antibiótico de origem natural? Ele é produzido por quem? Por animais? Pelos animais? Não, ele é produzido por quem? Por nós, pelo nosso organismo, sistema Para o nosso imune. organismo, mas ele é produzido por quem? O que é um antibiótico? Quem produz o antibiótico? Aonde se produz o antibiótico? Nas indústrias, ele é sintético. Então, é sintético. Quando ele é produzido nas indústrias, ele é pode ser sintético ou semissintético. Mas Sim. quando ele é natural, ele é produzido por quem? Por que organismos? Não lembram disso? Quem produziu, quem descobriu a penicilina? Quem sabe? Por Pelo que chama, homem? por que chama, hã? Não. Por Cancela que o chama penicilina? Vem do quê? Vem qual é por que ficou chamando penicilina, esse antibiótico? Porque ele foi descoberto aonde? Ai, não lembro, Ercília. Então, ele foi descoberto porque, eu já vou contar a história dele, mas por que ele é, então, o antibiótico natural, ele é produzido por outros organismos, ou por fungos, ou por outras bactérias. Então, a penicilina foi descoberta através do penicillium, que é um fungo, tá certo? Eu já vou contar como é que isso aconteceu. Então, na antibiótico, é um medicamento de origem natural ou de origem sintética ou semissintética. O natural é produzido por outros organismos, ou por fungos ou por bactérias, e os sintéticos ou semissintéticos são obtidos não naturalmente, apresentando compostos químicos sintéticos, né, chamados de quimioterápicos. Então, quando eu falo quimioterápico, eu sei que esse antibiótico, esse quimioterápico, ele tem compostos químicos sintéticos na sua constituição, tá? E quando eu falo que é antibiótico natural, é porque ele é produzido por um outro fungo, ou por um fungo, ou por uma outra bactéria. E eles causam o quê? O que o antibiótico faz? Vai causar o quê? Quando você ingere, para que você toma um antibiótico? Que é para causar o quê? A Para morte, bloquear a morte, né, do vírus ou da a morte, bactéria. a morte da bactéria, tá certo? Vírus, antibiótico não age contra vírus. Antibiótico só age contra a bactéria, Ah, tá? tá. Ok? Então, não age contra vírus, só contra a bactéria, né? Bom, então, é, antibióticos, então, eles podem ser de origem natural ou de origem sintética ou semissintética, né? E que vão inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias. Se eles inibem o crescimento, como é que eles são chamados? E quando eles causam a morte, como é que eles são chamados? Vocês lembram disso? Acho que eu falei disso. Não como antibiótico, mas eu falei que existem algumas substâncias que matam as bactérias e outras que inibem o seu crescimento. Vocês lembram? Ou não?
Lembram da palavra bactericida e da palavra bacteriostático? Lembram disso? Então, ó, quando uma substância inibe o crescimento de uma bactéria, ela é um bacteriostático. Quando ela causa a morte das bactérias, ele é um bactericida. Tudo bem? Entenderam? Sim. Bom, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Agora, então, falando sobre isso, para eu saber quando que eu posso usar um determinado antibiótico para uma determinada cepa de bactéria, o que que eu tenho que fazer? Qual é o teste que eu preciso fazer? Ou então, vamos mudar a pergunta. Quando vocês vão fazer um exame de urina no laboratório, o médico pede cultura da urina, né? Então, vocês estão com cistite, por exemplo. Então, tem uma bactéria lá que está incomodando. Então, vai fazer cultura, o médico pede cultura e... Qual é a outra palavra que ele escreve lá, que ele pede? Antibiograma. Antibiograma. E, na verdade, o que que é isso? O antibiograma é uma prova que você tem que fazer no laboratório, que eu já vou mostrar depois como é que faz, como é que a gente faz a leitura, feita no laboratório, da amostra que você está encaminhando, frente a vários antibióticos, né? Para ver qual que é o antibiótico específico, qual o antibiótico que é bactericida sobre aquela bactéria, tá? Então, você toma o antibiótico certo, né? Você vai tomar um antibiótico que vai fazer com que essas bactérias sejam inativadas. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, antibiótico, então, são medicamentos, né? São de origem natural ou artificial, que podem ser que inibem o crescimento ou que vão causar a morte das bactérias, tá? E os testes que eu tenho que fazer para saber se aquele antibiótico é específico para aquele tipo de micro-organismo, eu tenho que fazer o antibiograma, né? Então, vamos começar aqui, ó, quer ver? Isso aí era só um exercício. Então, vamos começar aqui, ó. Então, aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então, ó, antibióticos são metabólitos microbianos com baixo peso molecular que podem inativar ou inibir o crescimento de bactérias suscetíveis, né? São substâncias químicas de origem natural ou sintética que destroem ou inibem o crescimento bacteriano, tá? Então, os antibióticos, eles podem ser bactericidas, que a gente já falou, que destroem a bactéria, inativam a bactéria, ó, bactericida, né? Matam as bactérias. E bacteriostáticos, que causam a inibição da multiplicação das bactérias, tá? Então, tanto os antibióticos bactericidas quanto os bacteriostáticos, eles não são capazes, isso que a gente já falou lá atrás, você repetiu agora, não são capazes de erradicar totalmente as bactérias, mas vai diminuir o número de bactérias e o sistema imunológico irá combater as demais que sobraram. Vocês lembram disso, né? Do sistema imunológico, que forma os clones, que tem os clones, né? Que os linfócitos produzem os clones. Lembra que a divisão dos clones é de quanto em quanto tempo? Vocês lembram? A divisão De 8 em 8 de 8 em 8 horas. horas. E das bactérias? De 3 em 3 horas. Exatamente, né? Então, os clones são produzidos, né? Para, sim, diminuir. Então, eu entro com antibiótico para quê? Para diminuir o das bactérias, o número de bactérias, e o sistema imunológico ter condições de combater aquelas que vão sobrando, tá? Bem legal isso, né? Bom, aí, quais são, então, os agentes antimicrobianos, né? Então, pela primeira vez, olha, a atividade antibiótica
foi relatada em 1929, pela ação do efeito lítico do Penicillium notatum sobre colônias de Staphylococcus, tá? Então, o princípio ativo do fungo foi chamado de penicilina, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, depois a gente volta lá, ó. Então, esse daqui, ó, era o Fleming, né? Que ele esqueceu, ele saiu de férias e esqueceu uma placa, tá? No laboratório, lá onde ele trabalhava, e essa placa estava com colônias de Staphylococcus. Só que ele esqueceu essa placa meio aberta, e aqui, olha, então, aqui, uma colônia de Penicillium, ó, do fungo, né, Penicillium, tá, se instalou aqui. E aí, o que ele percebeu? Ele percebeu que as bactérias, que os Staphylococcus, cresceram mais afastados desse Penicillium. Ele percebeu que quase não tinha colônia aqui perto, ou que as colônias eram muito menores do que aquelas que se desenvolveram aqui mais ao longo da colônia de Penicillium, né? Então, ele foi estudar para saber, tá? O que é que estava acontecendo, por que é, qual era a substância que tinha aqui nesse Penicillium, nesse fungo, que fazia com que havia uma inibição das colônias de Staphylococcus, né? Então, ele percebeu isso, e aí, então, ele resolveu estudar, e ele chamou essa substância de penicilina. Então, voltando lá, tá? Então, o princípio ativo do fungo era a penicilina. Mas, olha, aqui em 1929, ele descobriu isso, né? Mas só em 1940 é que esses dois pesquisadores, o Flore e o Chain, eles conseguiram purificar a penicilina, tá? E aí começou o prosseguimento dos testes clínicos do antibiótico. A partir do momento que eles conseguiram, então, purificar a penicilina, né? Então, após isso daí, então, as coisas aconteceram muito mais rapidamente, tá? Então, por um período relativamente curto, houve a participação da indústria farmacêutica e, logo em seguida, a produção em larga escala da penicilina, tá? Então, na verdade, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho para vocês. Meu irmão nasceu em 1945, na verdade, 1946. E ele teve, nessa época, uma pneumonia, tá? Se não houvesse a penicilina, naquela época, ele tinha morrido. Então, muitas pessoas começaram a ter maior prazo de vida, né? Começaram a viver mais por causa desse antibiótico que foi utilizado pela população, começou a ser produzido pelas indústrias farmacêuticas, foi produzido em larga escala, então, e depois disso, então, muitas pessoas se salvaram por causa da penicilina, tá? Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, não esquecer que quem foi o primeiro, quem descobriu que tinha uma penicilina, quem descobriu essa história do fungo, do penicillium, foi Fleming, tá? Foi o primeiro pesquisador que pesquisou e que percebeu que existia, então, uma ação lítica, né? Que, na verdade, o Penicillium notatum tinha alguma coisa que fazia que ele não que as bactérias não se multiplicassem, as bactérias de Staphylococcus não crescessem naquele meio aonde ele estava instalado. Então, aqui a gente já falou isso aqui é do próprio Fleming mesmo, tá vendo? Eu escrevi manuscritos de Fleming. Aqui foi um desenho que foi feito mostrando, mas esse é realmente o manuscrito dele. Aqui. Então, aqui, mostrando então. Então, aqui, ó, em 1929, Fleming descobriu a penicilina, né?
E em 1940, então, o Florey e Chain conseguiram a produção da penicilina. Então, após um período relativamente curto, a produção em larga escala da penicilina, tornando o antibiótico livremente disponível. Então, muitas pessoas puderam ter o acesso e se salvaram por causa da penicilina, que na época era o único antibiótico que existia, tá? Era até uma dificuldade para você conseguir, não uma dificuldade, mas você tinha que ter todo um cuidado, porque precisava estar refrigerada, era muito menos... Era naquela época, vocês pensam em 1940, né? E pensam em 2020, né? A diferença que tinha de como essa vacina foi disponível e como ela é hoje disponível pelas indústrias. Bom, então, atualmente, os antibióticos, eles são produzidos por micro-organismos. 70% deles são produzidos por bactérias do gênero Streptomyces, 20% por fungos filamentosos, o penicillium, principalmente, e o Cephalosporum, que são 2 fungos filamentosos, e 10% por outras bactérias e outros fungos. Então, na verdade, a maior parte, então, dos antibióticos hoje são produzidos por bactérias do gênero Streptomyces. Vamos lá. Até aí tá fácil, né? Ou tá difícil? Tá fácil. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Quais são, então, as propriedades dos antibióticos, né? Então, o antibiótico, uma das propriedades principais, que eu coloquei aqui amarelinho até, é a toxicidade seletiva. O que é isso? Matam patógenos bacterianos ou inibem o seu crescimento, então eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, sem apresentar toxicidade para animais que recebem o tratamento. Né? Então, quando a gente toma um antibiótico, tá? Uma propriedade ideal de um antibiótico é que ele mate as bactérias, né? Que ele acabe com aquela sua infecção, mas que ele não seja tóxico para quem está fazendo o tratamento, né? Não seja tóxico para o hospedeiro, certo? Ele tem que permanecer. Uma outra propriedade ideal é permanecer ativo na presença de plasma, de sangue, de fluidos e de exudatos, né? Então, se ele vai ser um antibiótico injetável, ele, na presença do plasma, do sangue ou de exudato, sei lá, ele tem que permanecer ativo, né? Ele tem que atingir, ora, rapidamente a concentração inibitória, mantendo-se ativo por período prolongado, né? Então, a gente vai tomando um bom antibiótico, né? Rapidamente, você está com uma infecção, rapidamente ele tem que atingir uma concentração inibitória, né? E tem que permanecer ativo por um período prolongado, né? Então, os médicos geralmente falam assim, não, na segunda ou na terceira dose, você já tem que estar já com a concentração máxima no seu fluido, aí no seu sangue ou no seu plasma, né? Para que ele possa estar combatendo a infecção, tá? Pode, então, ter ação preferencialmente bactericida ou bacteriostática, que a gente já falou, não ser alergênico ou produzir efeitos colaterais, isso é bastante importante também, né? E não propiciar o surgimento de linhagens resistentes. Então, essas 6 propriedades são bastante importantes, né? E são propriedades que todo antibiótico deve ter para que ele tenha uma ação dentro do organismo do hospedeiro, tá? Existem, por exemplo, pode aqui, quando eu falo não ser alergênico ou produzir efeitos colaterais, na verdade, existem, às vezes, pessoas, né? Aquele antibiótico não causa alergia, mas às vezes tem pessoas que são, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas pessoas que às vezes começam a tomar um antibiótico e começam a ter uma porção de reações adversas. E aí tem que trocar o antibiótico. Tá certo? Já tiveram esse tipo de informação? Ou não?
Sim, sim. Sim. Para mim, às vezes eu tenho um problema não com o antibiótico em si, mas a coloração. Também isso existe. A coloração do antibiótico, esse Do corante, é o corante? Isso. É da cápsula, né? Sim, Se ele é sim. vermelho ou amarelo. Sim, sim, existem pessoas que são alérgicas a determinados tipos de corantes, e se tem esse tipo de corante na cápsula, claro que você vai manifestar uma reação alérgica, né? Nesse caso, não ao antibiótico, mas sim ao corante, né? Mas tudo bem, aí tem que Sim. trocar, não tem outro jeito, né? Certo. Não tem outra forma, tá? Bom, então, esses são as propriedades as principais propriedades dos antibióticos. Vamos lá. Aqui. Bom, então, ou melhor, quais são os mecanismos de ação dos antibióticos? Então, a gente sabe que pela própria definição, então, eles têm, então, uma toxicidade seletiva, agem em alvos presentes na estrutura da célula bacteriana. Então, toxicidade seletiva não tem ação sobre o hospedeiro, mas vai agir sobre a bactéria, sobre a estrutura da célula bacteriana. Então, existem N tipos de antibióticos, né? N antibióticos. Então, olha, alguns têm a capacidade, né? Eles agem inibindo a síntese da parede celular. Lembra da bactéria? Tem a parede celular. Vocês lembram da parede celular? Ó, já dá para recordar. Parede celular. Qual é a ação da parede celular? Para que ela serve? Vocês lembram? Na bactéria, a parede celular serve para quê? Não é a parte mais externa da bactéria, a parede celular? É a parte mais Sim, externa. Só aquelas que têm, as bactérias que têm cápsula, ainda tem uma camadinha mais para fora da parede celular. Mas aquelas que não têm cápsula, acaba na parede celular. E essa parede celular, ela faz o quê? Ela é responsável por o quê na bactéria? Lembra? Ela dá formato para a bactéria, né? E ela é responsável, junto à parede celular, junto com a membrana citoplasmática, elas são responsáveis o quê? Pela entrada e saída de água e de nutrientes dentro da bactéria. Lembram disso? Ela faz esse papel, né? Então, algumas bactérias alguns antibióticos, desculpa, inibem a síntese da parede celular. Então, inibindo a síntese da parede celular, não há formação da parede celular. O que acontece? A bactéria fica vulnerável. A bactéria, né? Então, ela pode estar, dependendo do meio onde ela está, pode sair toda a água que tem dentro dela, se o meio externo for hipertônico, ou pode entrar muita água dentro dela, se o meio externo for hipotônico, e aí ela vai morrer, vai ser inativada, tudo bem? Então, as bactérias, os antibióticos que agem na inibição da síntese da parede celular, na verdade, eles são bactericidas, né? Por quê? Ó, dá para entender? Bactericida, por quê? Porque não vai deixar formar parede celular. Não tem parede celular, a bactéria vai morrer, tá? Então, eles são bactericidas, né? Bom, aí existem outros que causam alterações funcionais na membrana celular. Na verdade, na membrana celular é na membrana citoplasmática, né? Então, esses antibióticos, na verdade, depois a gente vai ver lá mais para frente, mas eles causam efeitos, alguns efeitos
indesejados, porque eles agem e rompem essa membrana citoplasmática, que é feita de fosfolipídio. Então, eles causam alguns efeitos indesejados, e eles são mais usados em pomadas ou infecções de superfície, porque eles são tóxicos para as células humanas, tá? Então, esses daqui, ó, tá? Então, esses antibióticos, eles não são usados, eles causam efeitos secundários, tá? Então, eles não são usados, por exemplo, para antibióticos injetáveis. São usados mais para pomadas e para infecções, como pomadas, né? Para infecções de superfície, tá? Bom. Os que inibem que provocam alterações funcionais da membrana celular. Isso. Tá? Bom. Aí tem um outro grupo que é aqueles que estão relacionados com a inibição da síntese proteica, né? Então, vocês lembram que aonde é que a síntese proteica acontece dentro da bactéria? É nos ribossomos, né? Então, os ribossomos, eles têm duas unidades, né? Uma mais pesada e a outra uma 30S e uma 50S. E é lá que existe a síntese proteica da bactéria. Se eles inibem a síntese proteica da bactéria, tá? Essa bactéria não vai conseguir produzir proteína, né? Então, esse aqui, ó, mas ela não morre, entendeu? Ela não morre porque ela só não vai conseguir sintetizar proteína, mas ela não vai estourar, nem vai perder a sua, não vai conseguir se multiplicar, não. Então, esses daqui, ó, que fazem a inibição da síntese proteica, eles são bacteriostáticos, geralmente, tá? Então, eles não matam a bactéria, mas inibem a sua multiplicação. Deu para entender a diferença? Sim. Aí, tem esses daqui, olha, um outro grupo de antibióticos que causam inibição da síntese de ácidos nucleicos. Então, a gente sabe que agindo, inibindo a síntese de ácidos nucleicos, ele age na replicação dos cromossomos, né? Ele age e vai impedir a síntese dos ácidos, vai inibir a síntese dos ácidos nucleicos, e essas bactérias, esses micro-organismos, então, eles não vão conseguir sobreviver, porque não vão ter ácido nucleico, e aí eles vão morrer. Então, essas bactérias esses antibióticos são bactericidas, esses que estão nessa classificação aqui, ó, da inibição da síntese dos ácidos nucleicos, tá? E tem mais um outro grupo, né? Que são aqueles que têm alterações no metabolismo bacteriano, tá? Então, esses daqui causam alteração no metabolismo, a gente já vai ver a classificação deles, e eles agem, então, eu esqueci de falar uma coisa, que aqui, olha, na inibição da síntese dos ácidos nucleicos, mas eu vou falar na frente. Então, as sulfas, que foi bastante usada no passado, né? Hoje em dia não são muito mais usadas, não, mas já se usou muito, né? Sulfa como tratamento para antibacteriano, né? Não sei se é da época de vocês, mas qualquer coisa a gente tomava sulfa. Bom, então, e tem esses outros aqui, ó, que a gente já vai ver, que causam alterações no metabolismo bacteriano. Cadê o slide? Deixa eu pegar aqui o outro. Deu para entender isso? Acho que deu, né? Sim, deu. Acho que deu. Então, aqui, ó, o mecanismo de ação. Então, eu vou falar de novo. Aqui, ó. Não, eu falei uma coisa. Está muito pequenininho. Vamos abrir, então. Vamos ver se eu consigo abrir. Eu não consegui enxergar. Tá. Vamos lá. Vamos ver se ele abre. Tô tentando. Pera aí. Tá pequeno mesmo esse, nossa. Obrigada. Pera aí. Vamos ver. Agora acho que vai. Pera. Não. Aí, melhorou?
Estão me ouvindo? Sim, melhorou. Obrigada. Melhorou, né? Aham, Tá. sim, melhorou. Então, vamos falar aqui, ó. Então, mecanismo de ação, inibição da síntese da parede celular, tá? Então, a gente tem os beta-lactâmicos, né? Que os principais são as penicilinas e as cefalosporinas, tá? Na verdade, aqui, ó, eu pus penicilinas, porque a penicilina que o Fleming descobriu era a penicilina G, tá? Aqui, essas penicilinas aqui, ó, elas sofreram uma pequena alteração, por isso que elas são chamadas de beta-lactâmicos, estão nesse grupo, porque foi introduzida naquela penicilina G esse anel beta-lactâmico, que daqui um pouco, acho que no próximo slide já tem uma foto dele. Então, as penicilinas, então, amoxicilina, ampicilina, tem uma série de penicilinas, né, que foram foram transformadas, né, a partir da penicilina G do Fleming, que ele descobriu. E as cefalosporinas também. Então, todas as duas têm os dois grupos, esses dois grupos de antibióticos têm o anel beta-lactâmico, e que agem, então, na inibição da síntese da parede celular. Tem também os carbapenêmios e os monobactâmicos, mas os mais importantes são esses daqui, ó, as penicilinas e as cefalosporinas, né, que se usa bastante como é que se diz? No mercado, né, a gente tem sempre, a gente sempre usa esses dois tipos de antibióticos, né? Não no mercado, né? Eu digo assim, né? Por exemplo, para receitar, né? Geralmente, penicilina a gente já ouviu falar, cefalosporinas também, tá? Então, são inibição da síntese da parede celular. São as duas mais importantes, né? Bom, que são bactericidas também, tá? Lá na parede celular. Alterações funcionais da membrana celular. Então, na membrana celular, a gente tem as polimixinas, né? Um exemplo é a colistina, os polienos, anfotericina B e a nistatina, tá? Que são antibióticos também bastante usados, né? Rompem a membrana celular ou a membrana citoplasmática, tá? São esses daqui, ó, que não são usados injetáveis, nem por via oral, porque eles têm bastante efeitos secundários, né? E também não são usados injetáveis e são tóxicos para as células humanas, tá? Esses daqui. Aí a gente tem a outra classificação que a gente já viu, que é a inibição da síntese proteica, né? Que aqueles que agem nos ribossomos da subunidade 30S, são os aminoglicosídeos, que nós temos a gentamicina e a tetraciclina, e os que agem no 50S, a gente tem o cloranfenicol, clindamicina, lincomicina e eritromicina, tá? Então, esses daqui, como inibem a síntese proteica, eles geralmente são bacteriostáticos. A inibição do síntese dos ácidos nucleicos, a gente tem a síntese do DNA e a síntese do RNA. Na síntese do DNA, a gente tem os quinolonicos. Então, um exemplo é a ciprofloxacina, tá? Que ele age impedindo a replicação do cromossomo, né? Que são, então, bactericidas também. E na síntese do RNA, a rifampicina, que também age da mesma forma. E as alterações no metabolismo bacteriano, a gente tem as sulfas, que é a sulfonamida, tá? Que tem o trimetropin e a isoniazina como exemplo, tá? Então, aí a gente viu, então, que elas podem agir tem diferentes ações, né? Mecanismo de ação sobre os micro-organismos. Aí, só olhando aqui, ó, o esquema da estrutura bacteriana, né? É a mesma coisa. Então, aqui, ó.
mostrando aqui para vocês, ó, que o principal alvo dos antibióticos, então, ó, síntese da parede celular. Aqui, ó, parede celular da bactéria, tem todos esses daqui, ó, né? Penicilina, cefalosporina, bacitracina, vancomicina, cicloserina, todos esses daqui têm a ação na síntese da parede celular. Esse vancomicina que eu coloquei aqui, a vancomicina, na verdade, ela é um antibiótico que, no começo, ela não foi muito utilizada, tá? Só que, por causa de Staphylococcus aureus, altamente resistente a vários tipos de antibióticos, ela é o antibiótico agora de última escolha para bactérias gram-positivas resistentes, em particular os estafilococos e os enterococos também, tá? Só que ela é altamente tóxica e ela precisa ser, você só pode tomar vancomicina no hospital, tá? Sobre os cuidados médicos, tá? Por ela ser altamente tóxica. Mas existem cepas hoje em dia de estafilococos e cepas de enterococos que são altamente resistentes, né? E que a maioria dos antibióticos, então, hoje, ele é um antibiótico, é de última escolha, por quê? Porque com a resistência para outros antibióticos, é ela que tem que ser aplicada, tá? Então, mostrando aí, ó, mostrando aqui, ó, as quinolonas que agem sobre, aqui, ó, o DNA da bactéria, né? Que mais? Que são muito importantes, né? Que tem o ácido nalidíxico, o ciprofloxacino e a novobiocina, né? A gente tem aqui, ó, no RNA, tá? Ó, rifampicina, streptovaricinas. Então, a maioria dos antibióticos estão aqui, né? Ó, síntese de produto de proteínas, inibidores do 50S, da produção de proteínas, eritromicina, cloranfenicol, clindamicina e lincomicina, e nos de 30S, tetraciclinas, ó, tá vendo? Inibidores, ó, canamicina, gentamicina, streptomicina, né? E esses daqui geralmente são bacteriostáticos, né? Porque eles não destroem a bactéria, mas impedem ela da sua produção de proteína, e ela não consegue sair do lugar, ela não consegue, inibe o desenvolvimento dela e a multiplicação, tá? Então, mostrando, então, aqui, né, que tem vários tipos tem vários antibióticos, e cada um agindo no seu alvo principal, tá? Vamos lá. Melhorou agora? Melhorou, né? Ficou bem melhor, né? Bom, então, aqui, ó, o espectro da ação de diferentes agentes antimicrobianos. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente vê que, olha, cada agente quimioterápico antimicrobiano afeta um grupo limitado e bem definido de micro-organismos, tá? Alguns poucos agentes são muito específicos e afetam o crescimento de apenas um único gênero. Por exemplo, a isoniazida afeta somente organismos do gênero Mycobacterium. Então, vocês lembram, né, que Mycobacterium é a bactéria que causa que doença? Vocês lembram? Mycobacterium causa que doença? Nos animais. Hã? Não lembro, Ercília. Tuberculose. Mycobacterium tuberculosis, tá? Ou Mycobacterium bovis. Mycobacterium lepre. Então, Mycobacterium lepre causa a lepra nos humanos. Mycobacterium, então, Mycobacterium é o gênero, lepre é a espécie. Mycobacterium, o gênero, bovis é a espécie. Mycobacterium, gênero, tuberculoses, a espécie, né? Então, tem várias espécies de Mycobacterium, tá?
Os Mycobacterium causam, principalmente, a tuberculose. E a gente vê, então, que um grupo, tá? Um grupo específico aqui, ó, as micobactérias, tá vendo, ó? As isoniazida afeta somente esse tipo de bactéria, tá? Então, não adianta você dar isoniazida para um outro tipo de bactéria, que não seja micobactério, que não vai fazer nada no seu organismo, né? Aí, olha, então, vamos olhar aqui, ó. Então, bactérias gram-negativas, bactérias gram-positivas. A gente sabe que para as bactérias gram-positivas, as penicilinas agem muito melhor do que sobre bactérias gram-negativas, tá? Então, olha aqui, ó a chave aqui, tá vendo? A penicilina abre. A maior parte das gram-positivas sofrem ação das penicilinas, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem dor de garganta, quando a gente tem uma infecção por uma bactéria gram-positiva, né? O que o médico dá? Penicilina é um derivado dela, né? Tá? Então, uma ampicilina ou qualquer outro tipo de derivado que a gente sabe que vai fazer efeito sobre bactérias gram-positivas, né? Então, quando você está com dor de garganta, você abre a garganta assim, tá cheio daquele foco de pus, né? Cheio de ponto amarelo na garganta. O que é aquilo? Provavelmente estafilococcus. Estafilococcus o que é? Gram-positivo, né? Então, penicilina para acabar com os estafilococcus. Tá vendo? Ó, as sulfonamidas, cefalosporinas, quinolonas também agem sobre bactérias gram-positivas e um pouquinho mais sobre bactérias gram-negativas, né? Tobramicina, ó, age sobre bactérias gram-negativas e muito pouco sobre micobactérias. Mas streptomicina age sobre micobactérias e também sobre bactérias gram-negativas. E assim tem, né, uma série delas as tetraciclinas, por exemplo, olha, elas vêm desde aqui, ó, desde bactérias gram-negativas, né? Não tem muita ação, mas tem um pouco de ação ainda, mas sobre as gram-positivas, sobre as clamídias e sobre riquétsias também. Tá vendo? Então, isso aqui é importante saber, porque é importante saber para, quando vocês abrirem, por exemplo, a bula são estudos, né, que foram feitos, claro, né? Então, a gente sabe que determinado tipo de antibiótico, se eu estou com uma doença, eu vou tomar um determinado tipo de antibiótico. Se eu estou com outra, eu vou tomar outro tipo de antibiótico, né? Por quê? Porque através dos estudos se verificou que alguns antibióticos agem melhor sobre determinados tipos de bactérias. Deu para entender isso? O espectro de ação dos diferentes agentes antimicrobianos? Conseguiram entender aqui? Tá fácil, né? Sim. Tá fácil. Vamos lá, vamos continuar. Próximo. Bom. Isso aqui é para vocês saberem, então, alguns antibióticos e datas das suas descobertas, né? Então, ó, para a gente ver depois como foi aumentando o número de descobertas a partir da primeira, que foi aqui em 1929 pelo Fleming, né? E depois em 1940, onde aqueles dois conseguiram purificar a penicilina, e o micro-organismo foi o Penicillium notatum, tá? Depois, ó, 1939, a tirotricina, através de um bacillus brevis, e assim foi indo, ó, 1939, 45, a grisofulvina, né? Também por uma outra espécie de penicillium, ó, tá vendo? Streptomicina, pelo Streptomyces griseum, né? Bacitracina, Bacillus ligeniformes. E aqui mostro para você, e aí veio, né, ó, 1948, 49, 50, tá? Olha aqui a quantidade de de antibióticos que foram extraídos
dos streptomyces. Lembra aquele slide anterior que eu mostrei para vocês? Que 70% dos antibióticos são derivados, são retirados dos streptomyces. Aqui, ó. Olha quantos streptomyces aqui, ó. Streptomyces, 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 tá vendo, ó? Streptomyces. E cada um, ó, cada espécie deles deu origem a um tipo de antibiótico. Então, ó, esse aqui, a lincomicina, esse aqui é a canamicina, esse aqui é a vancomicina, e assim sucessivamente. Aqui também tem mais streptomyces, tá vendo? Aqui tem outro streptomyces. Ele fala 70% lá de streptomyces, né? Olha a quantidade. Muito pouco sobre de penicílio, aqui tem praticamente 3, e os outros de outros micro-organismos, né? Então, aqui está provado que... O que aconteceu ali? Que ficou um negócio lá. Opa, aqui. Bom, então entenderam isso também, né? Então, a partir, então, do Fleming, de 1999, depois, praticamente todo ano, foram descobertos outros tipos de antibióticos que foram sendo purificados e foram sendo retirados, né, desses fungos, tá? Ou dessas bactérias aí. Vamos lá. Então, diante de uma infecção bacteriana, como é que a gente vai escolher o antibiótico para o tratamento? Se eu vou usar, por exemplo, eu tenho uma vaca e ela está com mastite. O que é mastite? Quem sabe? Alguém sabe o que é mastite? Que doença que é essa mastite que dá na vaca? Que série que vocês estão mesmo? Eu sempre me confundo. Que série que vocês estão? Semestre? Qual é? Segundo semestre. Segundo semestre. Então, vocês vão aprender bastante coisa ainda, né? Vocês já ouviram falar de mastite? Sim. 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 O que é mastite? O que é? Inflamação do quê? É na mama, né? Do úbero e da vaca, não é isso? Isso, da vaca. Da vaca, né? Então, mastite, existe mastite no humano? Existe, mas a gente está falando, a gente é veterinário, a gente vai falar de animal. Então, existe mastite, que é a inflamação do úbere ou do teto da vaca, né? Bom, se eu vou usar um antibiótico de largo espectro, o que é um antibiótico de largo espectro? É um antibiótico que ele age sobre uma porção de micro-organismos, tanto gram-positivo quanto gram-negativo, né? Sobre outros tipos de micro-organismos. Então, eu não sei o que está causando, qual é a bactéria que está causando aquela mastite. Eu vou entrar com um antibiótico de largo espectro, tá? E vou mandar bala. Alguma coisa vai ter que resolver, né? Agora, se eu tenho uma lesão num animal e eu começo a dar um antibiótico para esse animal e eu vejo que não está surtindo efeito. Ou um outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, vou dar um outro exemplo, depois eu dou esse. Eu tenho, por exemplo, uma infecção urinária. E eu falo, eu vou tomar, vou pegar um antibiótico aí, vou tomar. Hoje não dá mais, né? Porque precisa de receita médica. Mas eu vou na farmácia aí, compro aí qualquer antibiótico e falo, vou tomar isso daqui e vou sarar, né? E não saro, tá? Eu tenho uma melhora, assim, mas eu não consigo sarar, né? Aí eu paro de tomar o remédio, volta tudo de novo. Então, volta aquela cistite de novo, né? Aí eu falo assim, bom, qual será o antibiótico que eu vou poder tomar para fazer o meu tratamento certo? Para fazer o meu tratamento e para eu saber exatamente qual antibiótico que eu tenho que tomar, porque eu já estou vendo que
eu não vou conseguir sarar. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quando você vai no médico, o médico já pede a cultura e o antibiograma, não é isso? Então, já peço a cultura e o antibiograma. Por quê? Porque fazendo o antibiograma, eu sei exatamente qual é o antibiótico que eu vou precisar tomar, né? No antibiograma in vitro, eu vou ter a resposta daquele antibiótico que eu vou precisar tomar para combater aquela bactéria, né? E como eu tenho que saber a dose certa para o tratamento, tá? Eu posso fazer a determinação da mínima concentração inibitória, que é o MIC, que a gente já vai ver como é que faz. Então, muitas vezes, eu sou obrigada a coletar o material e mandar o material para o laboratório para saber exatamente qual antibiótico que vai fazer efeito sobre aquela bactéria que está causando um problema no hospedeiro, ou no animal, ou no humano. Deu para entender isso? Deu, né? Acho que deu, né? Bom, então tá aqui. Ó, Eu sim. isto é um antibiograma. Como é feito um antibiograma? Um antibiograma, então, quando o médico pede, é isso que eles vão fazer no laboratório, ó. Eles vão fazer, isso aqui é uma placa. Vocês já tiveram a parte de laboratório, aula prática? Vocês tiveram? Com a Cláudia? Ou não? Alguns estudantes, Ercília, não todos. Eu Não todos. fui. Quem foi? Quem falou eu Eu, fui? Márcia. Ah, Márcia. você foi, Marcelo? Tá. Fui. Então, eu não sei o que a Claudinha deu, mas então só que vocês sabem que é uma placa de Petri, né? Eu só não fui lá no laboratório dar aula para vocês porque eu não posso. Eu estou afastada pela faculdade por causa do Covid, porque eu sou da área de risco. Eu sou do grupo de risco. Eles não me deixam chegar lá. Eles não me querem lá. Senão ia ser eu. Senão Tá seria eu. certo. Então, ó, é assim. Isto é uma placa de Petri, tá? Então, no laboratório, toda vidraria tem nome, né? Eu não posso falar, isso aqui é um vidrinho, isso aqui é um tubinho, não. Isso aqui é uma panelinha, não. Tudo tem nome, né? Então, isto é uma placa de Petri, tá? Com tampa, né? É a placa e tem a tampa em cima. E isso que está aqui, ó, meio esverdeado, é um meio de cultura. Aqui está esbranquiçado, né? É o meio de cultura. O meio de cultura usado para fazer antibiograma é usado o meio de o agar Miller-Hinton. Vocês sabem que existem, a gente já viu isso, que existem vários tipos de agar, né? Vários tipos de meios de cultura. Esse aqui, cada um tem um nome, né? E cada um é específico para determinado tipo de prova. Esse aqui, o Miller-Hinton, ele é usado por quê? Porque ele facilita, né? É um meio que tem agar, né? Agar Miller-Hinton. Ele facilita a difusão da bactéria nesse meio e a difusão do antibiótico nesse meio. Ele é um meio que é um meio com um pouco menos de agar, e ele facilita, e ele tem umas substâncias que facilitam a difusão tanto do antibiótico quanto do meio da bactéria no meio de cultura, né, nesse meio. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, eu faço uma suspensão de bactérias, tá? Diluída. Lembra quando a gente viu aquela série, ó, na próxima aula a gente vai recordar isso. Lembra quando a gente viu aquela série de McFarland que tinha os tubos com maior ou menor concentração, e aí eu fazia para antibiograma, eu usava a diluição, a metade da diluição 1 da escala de McFarland. Não sei se vocês lembram, mas na próxima aula eu vou lembrar isso com vocês, tá? Então, eu faço uma suspensão
de bactérias, diluída bem semelhante a essa diluição, metade do tubo 1 da série de McFarland, né? E semeio aqui nesse agar de Miller-Hinton. E eu semeio não por estria, mas eu semeio, olha, em toda a placa. Tá vendo que tem crescimento bacteriano na placa toda? Não é por estria. É uma semeadura feita na placa toda. Lembra que tinha aquela alça que chamava de Drygalski, né? Então, eu vou semeando a bactéria, semeei. A placa toda com bactéria, tá? Aí eu pego esses disquinhos, um a um, que tem concentração definida de antibiótico em cada um deles, vem marcado no disco, tá? E eu vou distribuindo eles sobre essa cultura que eu semeei. Então, aqui tem, por exemplo, bastracina, aqui nesse disco tem penicilina, aqui nesse disco, então são vários tipos de antibióticos, diferentes tipos de antibióticos que tem em cada disco, né? E eu vou colocando aqui e eu vou ver qual é a ação desse antibiótico, desses todos, sobre a placa que eu semeei, né? Sobre as bactérias que estão aqui nessa placa. Qual vai ser o efeito deles sobre essa bactéria, tá? Aí eu pego essa placa, incubo 37 graus, porque eu preciso que haja o crescimento, né, das bactérias, da bactéria que eu semeei aqui. 37 graus, 24 horas, tá? E aí, depois desse tempo, eu vou tirar essa placa da estufa e vai acontecer isso, ó, isso ou isso. Tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que eu tô vendo aqui. Então, eu vou pôr uma régua, eu vou ler em milímetros o diâmetro de cada halo. Então, por exemplo, aqui tem gentamicina, eu vou ler, ó. Eu ponho a régua aqui, ó, passo por cima do disco e venho aqui, ó, meço o diâmetro em milímetros. E faço assim em todos os discos. E vou medindo quanto deu de halo. Isso aqui é um halo inibitório, né? Isso aqui para mostrar que a bactéria estava crescendo, o antibiótico que estava aqui foi se difundindo aqui no meio e ela não conseguiu chegar mais perto. Foi até aqui e não deu mais certo. Entendeu? Parou aqui. Então, isso é um halo inibitório para a bactéria que está semeada nessa placa, né? Aqui é maior, aqui é menor, vai depender do antibiótico que está aqui, a ação dele sobre a bactéria que está aqui, né? Bom, então isso aqui são halos de inibição de crescimento, tá? E aí eu tenho uma tabela que é fornecida para mim pelo fabricante do disco do laboratório, né? E do disco de antibiótico. Eu tenho uma tabela aonde tenho todas as medidas quando esse antibiótico quando a bactéria é sensível ou resistente a esse antibiótico. Então, eu vou pegar um aqui, por exemplo, olha, não me interessa se esse halo é maior ou se esse halo é menor. Vai depender do antibiótico que tiver aqui e tiver aqui. Eu vou na tabela e pode ser que esse antibiótico que tem este halo maior, a medida dele não é suficiente para ele ser um halo inibitório para essa bactéria. Enquanto que esse halo aqui, dependendo do antibiótico que eu tenho aqui, esse tamanho desse diâmetro aqui é suficiente para dizer que essa bactéria é inibida por esse antibiótico, ou que essa bactéria é sensível a esse antibiótico. Então, duas coisas eu preciso saber. A primeira, quanto mede o halo, e aí eu tenho que ir na tabela
e ver se esse tamanho de halo a bactéria é sensível ou ela é resistente mesmo com esse tamanho de halo. Deu para entender isso? Então, por exemplo, olha, aqui tem uma tabela. Então, uma coisa que eu não falei para vocês é que o halo aqui, ó, os antibióticos, né? Cada disquinho de antibiótico, ele tem 3 letras maiúsculas dizendo qual é o antibiótico. Então, por exemplo, ampicilina é AMP, ciprofloxacina é CIP, gentamicina é GEN. Então, cada disquinho tem a sua identificação, tá? E tem também embaixo, bem pequenininho, quanto tem de antibiótico naquele disco. Então, aqui tem 10 microgramas, na ciprofloxacina 5 microgramas, na gentamicina 10 microgramas, tá? E aí, então, depois que eu fizer a leitura, né? Então, semeei, coloquei os discos, incubei, tirei da estufa, vi isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura. Então, eu vou ver ali, ó, ampicilina, né? Tá aqui a ampicilina, ó. No meu halo de inibição, na minha tabela, nos meus valores de referência, eu sei que um halo de 11 milímetros, a bactéria é resistente. É que aqui não dá para ver o que está escrito aqui embaixo, né? Mas, vamos supor, de 12 a 13 milímetros, a bactéria, o halo é intermediário. E aqui, vamos supor, maior do que 14, a bactéria é sensível, tá? Então, eu tenho que vir aqui medir a ampicilina. Se eu medir aqui, ó, 11 milímetros, tá? Apesar de ter o halo, ela vai ser resistente à ampicilina, porque eu sei que na tabela que eu tenho dos antibióticos, eu sei que 11 milímetros de halo de diâmetro, a bactéria é resistente, ela precisa de um halo maior para ela ser sensível. Tá dando para entender isso? A mesma coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não tem. Pera. O que ele escreveu aqui? Opa. Vou botar lá. Aqui. Vamos supor que esse daqui, ó, não é, tá? Mas vamos supor que seja a ciprofloxacina. Aqui, CFL deve ser ciprofloxacina aqui, ó. Tá vendo? CFL. Mas vamos supor que seja a ciprofloxacina, né? Então, olha, eu sei que um halo de 15 milímetros, ela é resistente. 16 a 20, maior do que 20, ela é sensível. Então, ó, eu venho aqui com a régua e meço. Aqui tem mais do que 20 milímetros de diâmetro, né? Com certeza. Se a gente medir com a régua aqui, eu tenho uma régua aqui, deixa eu ver quanto eu vou medir aqui, peraí. Ó, deixa eu ver, pera, vou medir. Tem 22 milímetros. Olha lá, tem 22 milímetros. Então, se tem 22 milímetros, eu venho aqui, vamos supor que aqui seja, se lá seja ciprofloxacina, então, maior do que 20, ela é sensível. Então, esse antibiótico aqui, ó, eu posso receitar, porque eu sei que ele vai agir sobre aquela bactéria que eu mandei para o laboratório para ver que estava causando determinado tipo de doença. Deu para entender isso? O que é um antibiograma? Ercília, Fala. esses disquinhos de antibióticos que são colocados no meio de cultura, eles são produzidos onde? Então, existem os laboratórios farmacêuticos que produzem. São discos tipo assim como se fosse papel de filtro, um pouquinho mais grossinho, tá? Que já tem essa quantidade de antibiótico em cada disco. É como se fosse um comprimidozinho, que já tem aquela dose certa dentro daquele comprimido, entendeu? E aí, eles são produzidos com diferentes tipos de antibiótico e depois eles são colocados em frasquinhos e são comercializados, mas separadamente, né? Então, tem o frasquinho
da ampicilina, que tem 50 discos de ampicilina, o outro com gentamicina, outro, e assim por diante. Agora, existem também os discos que são multidiscos. Então, são discos que já vêm, esses antibióticos já vêm presos por alças. Então, quando eu coloco eles na placa, eu já coloco 5 ou 6 de uma vez só. Deu para entender? Em cada ponta é um antibiótico diferente. Então, é muito mais prático. Porque em vez de eu colocar um a um, porque eu tenho que ir colocando, eu tenho que ir pegando com a pinça e colocando aí no meio de cultura e tenho que ir apertando um pouquinho para ele colar, né? Assim, um pouquinho, né? Só para ele dar uma coladinha, tá? E assim sucessivamente. Agora, se eu já pego os 5 de uma vez e já coloco na placa, é bem mais rápido, né? Bem mais prático. Deu para entender? É isso que você queria saber? Tá, Era isso mesmo, obrigada. vamos lá. Então, aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho o disco, né? Da Labor Clean, né? O que é a tabela, tá? Então, ó, o código de todos os agentes, ó, antimicrobianos, tá vendo? Aqui, né? Aqui eu tenho o código, aqui eu tenho a concentração em cada disquinho, quanto eu tenho, e aqui eu tenho a ação sobre diferentes tipos de micro-organismos, tá vendo? Então, ó, eu sei que essa tabela é um pouquinho diferente, mas eu tenho aqui, ó, então, por exemplo, eu sei que valores de halos inibitórios esperados para o controle de qualidade, em milímetros. Então, aqui eu não tenho se é resistente, se é intermediário ou se é sensível. Aqui eu tenho só o sensível. Então, eu tenho aqui, ó, de 19 a 26 milímetros, a Escherichia coli é sensível à amicacina, tá? Então, o tamanho do halo, né? Esse Staphylococcus aureus, 20 a 26, Pseudomonas aeruginosa e assim sucessivamente, tá vendo? Então, esse aqui é um outro tipo de tabela que não me dá dessa forma aqui, ó, qual que é o resistente, o intermediário, ele já me dá o sensível de uma vez só, de uma vez só. Então, se tiver menor do que esses valores, é porque a bactéria é resistente. Então, entenderam? Então, o halo, o tamanho do halo, ele fala alguma coisa, mas eu preciso saber o tamanho do halo e preciso saber qual é a medida inibitória daquele halo, porque ele pode ser um halo grande, mas a bactéria ainda ser sensível, ou ele pode ser um halo pequeno e a bactéria ser resistente. Eu tenho que medir e tenho que olhar na tabela. Tudo bem? Bom. E o que é, então... não, antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Então, o que eu faço no laboratório? Eu tenho esses resultados, né? Então, eu vi lá os meus resultados. Então, eu fiz uma... como é que chama? Eu fiz um antibiograma, e aí eu peguei, fiz a leitura, e aí eu vou escrever, eu vou fazer uma tabelinha, aonde eu vou dizer, eu testei, eu nunca testo um antibiótico só, né? Eu vou testar vários antibióticos, 12 antibióticos, 20 antibióticos, às vezes 24 antibióticos, depende, né? Então, eu vou pegar esses antibióticos e vou fazer uma lista deles e vou colocar quais os antibióticos que aquela bactéria é sensível e para quais antibióticos que aquela bactéria é resistente. Por que é que eu não coloco? Vamos ver. Por que que não coloco só as bactérias que são só os antibióticos que agem sobre a bactéria? Por que que eu tenho que colocar os antibióticos a que elas são sensíveis e aqueles a que elas são resistentes também no meu resultado? Então, eu encontrei lá 10 tipos de antibiótico que ela é resistente. Então, pus lá,
ampicilina, resistente, R. Amicacina, resistente. Gentamicina, resistente. Ciprofloxacina, resistente. Aí eu pus um outro, vamos supor, azitromicina, sensível. Então eu ponho todos os que ela foi resistente e todos que elas foram sensíveis. Por que eu não coloco todos os que elas foram só sensíveis e não coloco que elas foram resistentes, sabendo que aquele que elas são resistentes não vai fazer efeito sobre ela, tá certo? Mas por que eu tenho que colocar tudo? Tem ideia? Alguém tem alguma ideia? Para que o médico saiba quais foram testados? Exatamente, exatamente. Para que o médico saiba já quais os antibióticos que foram testados, tá? Porque naqueles, por exemplo, que forem sensíveis, pode ter algum antibiótico que seja, vamos supor, altamente tóxico. Vamos supor que ela foi sensível só a um antibiótico, que é altamente tóxico. Ele vai falar, não, mas então, por que não testou outros? Pode ser que um outro não seja, entendeu? E aí, se você já manda todos que você fez, ele já tem uma ideia de como ele vai tratar aquele tipo de bactéria que está causando algum problema no organismo. Deu para entender isso, né? Tá? Sim. Então, sempre... E às vezes, mesmo você no laboratório, você pode indicar para o médico qual foi o antibiótico in vitro que teve um melhor desempenho, né? Você pode lá colocar in vitro. Ele pode seguir ou não aquela sua orientação. Tem alguns laboratórios que podem fazer isso. Na veterinária, muitas vezes a gente faz isso, ó. Melhor esse antibiótico. Porque in vitro a gente já teve uma resposta que mostrou que ele teve um melhor desempenho do que os outros antibióticos, tá? Mas pode ser, às vezes, que o médico não queira dar aquele antibiótico, ou o que acontece muito em veterinária é que o proprietário não tem dinheiro para comprar aquele antibiótico, então você precisa estar tendo alternativas, né, para poder tratar o animal. Tudo bem, E né? efeitos colaterais também, né, Ercília? E o quê? Efeitos colaterais também, né? Também, né? Então, é bastante interessante você sempre colocar todos os resultados no antibiograma e apresentar para o médico. E ele que vai tomar a decisão. Tudo bem? Vamos lá. Aqui. E qual é a determinação da mínima concentração inibitória, que é um MIC, né? Que é a mínima concentração inibitória, é aquela necessária para impedir o crescimento bacteriano, tá certo? Então, ó, como é feita essa determinação aqui, ó, inibitória? Então, ó, a gente faz aquela suspensão de células, né? Também com aquela quantidade de micro-organismos, aqui ele fala em 10 elevada a menos 6 células por ml, mas na verdade é aquela metade da diluição 1 da escala de McFarland, tá? Bom, aí o antibiótico, então eu faço uma suspensão, tá? Aí o antibiótico é adicionado aos tubos em concentrações diferentes, né? Então vai em concentração diferente, ó, de micrograma por ml, tá? Incubo esses tubos na estufa, né? E depois de 16 horas, eu vou ver qual foi a mínima concentração que inibiu o crescimento bacteriano, tá? Então, eu vejo que 6, aqui, ó, 25 nessa diluição aqui, ó, né? Microgramas por ml, foi a concentração que inibiu
Então, foi a mínima concentração que inibiu a produção daquela bactéria, tá? Deu para entender? Isso aqui a gente não faz muito no laboratório, a gente não determina a mínima concentração inibitória. Isso aqui é mais para eu saber qual é a mínima concentração inibitória para a multiplicação daquele micro-organismo. Então, isso aqui eu faço nos laboratórios para calcular quanto que eu tenho que colocar dentro de cada comprimido e tenho que colocar na bula quanto que cada pessoa tem que tomar daquele antibiótico, de quanto em quanto tempo, para que tenha efeito sobre aquele micro-organismo. Deu para entender isso? Deu? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Vocês não entenderam, me pergunta, tá? Então, aí, diante de uma infecção bacteriana, eu posso usar 2 ou mais antibióticos para o tratamento? O que vocês acham? Se um antibiótico eu acho que está sendo bom, e por que eu não posso usar 2 ou mais? Eu posso fazer isso? Dependendo da patologia, pode. Então eu nunca posso fazer isso, tá? Quando esses antibióticos, eles não forem testados para aquilo que eu vou usar, entendeu? Para aquilo que eu vou, para aquela doença que eu vou utilizar esses antibióticos. Eu nunca tenho que fazer isso, eu nunca posso fazer isso. Eu só posso fazer isso aonde eu conheço a doença e eu vou ver se eu posso usar 2 ou mais antibióticos, porque um só não vai fazer efeito sobre aquela bactéria. Então, por que eu não posso fazer isso? Porque existe o antagonismo. Existe o quê? Interações antagônicas indesejadas entre antibióticos, tá? Então, se eu usar, por exemplo, um antibiótico bactericida e um bacteriostático, eles são antagônicos. Então, um vai inativar a ação do outro. Então, há casos em que eu preciso fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui, ó, uns exemplos para você, ó. Somente em alguns casos, tá? É recomendado o uso conjunto de antibióticos, né? Então, ó, para o tratamento de doenças, então, por exemplo, que tem um metabolismo lento, como o Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium lepre, que causa tuberculose e a lepra, né? Essas bactérias causam doenças crônicas de longa duração. Esse tratamento tem como objetivo evitar a seleção de isolados resistentes a um dos antibióticos ministrados. Então, nesses casos, então, para que não haja, né, uma seleção das bactérias, tá? E elas fiquem resistentes a um dos antibióticos, a um antibiótico só, como é uma doença crônica que tem que ser usada por longo tempo, então eu posso usar 2 antibióticos, até 3. Lembra que na tuberculose, hoje a gente sabe que o tratamento é no mínimo 6 meses, né? E você interage a ação de 3 antibióticos. É a isoniazida, agora não me lembro. Eu sei que uma é a isoniazida, a outra eu acho que é bastracina, não me lembro exatamente, mas são 3, né? E aqui, então, o que acontece? Ó, um age com sinergismo do outro, tá vendo aqui, ó? Até melhora a ação, um melhora a ação do outro. Deu para ver? Então, posso, não posso. Nunca, se eu não souber para que é recomendado, se eu não souber se eu não tiver o estudo sobre por que eu vou ter que usar 2 antibióticos naquela doença, para aquela bactéria, né? Então, aqui, ó,
mostrando então aqui, ó, autonomia, então cada um age por si só. Aqui o sinergismo, ó, um ajudando o outro. Aqui também o sinergismo, olha, a ação deles, tá vendo, ó? Um age facilitando o outro, e aqui o antagonismo, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Dependendo dos antibióticos, um impede a ação do outro. Então, nessa área aqui, ó, não tem ação do antibiótico, tá? Então, ó, possíveis efeitos de associações de diferentes antibióticos. Deu para entender isso, então, né? Também, tá? Aqui ainda eu tenho uma tabela que eu vou mostrar para vocês. A resistência dos fármacos antimicrobianos em alguns patógenos dos seres humanos. Então, aqui, ó, mostrando para vocês que desde 1950 até 2015, tá? Não Vocês mudou veem. o slide, professora. Hã? Tá, não mudou o slide ainda. Não? Para mim, Não, tá na autonomia, o antagonismo. aqui. E agora? Não? Também Ainda não. não, não. Eu acho que é o O problema da slide. internet da Márcia, porque para mim já mudou. Mudou? É? Pra mim não mudou também, não. Opa! Para mim já mudou. Pera aí, vamos voltar lá, vou voltar? Pera. Vamos ver. Assim. Mudou agora? Ó, pois esse aqui, mudou? Sim. Sim, mudou. E Agora sim. agora? Mudou? Mudou ou não mudou? Sim, Sim. mudou. Isso. E É a agora? conexão. Agora não. Mudou para Agora quê? sim, sim, sim. Agora Foi. apareceu. Foi agora? Foi, agora foi. Aham. Então tá bom. Então vamos lá. Então, ó, desde 1950. Então, ó, resistência dos fármacos antimicrobianos em alguns patógenos dos seres humanos. Então, veja bem, desde 1950 até 2015, olha só como as bactérias foram ficando resistentes ao longo dos anos. Tá vendo? Ó, elas vêm daqui até lá, né? Então, a gente tem, ó, os gram-negativos, que são todos esses Professora, cor-de-rosas. Oi? desculpa atrapalhar. Para mim não está passando os slides, não. Para mais alguém tá? E aí? Quem Também tá tá com passando. problema? Agora para mim tá tudo certo. Pra Eu mim vou, também, tá normal agora. ó, peraí, eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver, pera. Tá Só bom. me dá só um pouquinho de tempo aqui, pera. Vou terminar aqui. Vamos ver. Vou minimizar de novo. Vou abrir. Vamos ver. Às vezes é um probleminha qualquer chato. Eita. Vamos lá. Isso. Agora eu vou compartilhar outra vez. Espera. Vamos lá. Vou compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo agora? Sim. Zé, Quem, quem deixa não eu ver estava aqui. vendo, Parece. quem não estava vendo, tá vendo? Ainda não apareceu para mim. A tela tá preta. Deixa eu ver agora. Eu descompartilhei e compartilhei outra vez. E aí? E agora? É a Ana, né, que tá falando? É, sim, professora. Minha tela tá preta, sem brincadeira. E agora? Tenta, tem que Sair sair. e entrar de novo, né? Tá. Tenta sair e entrar de novo. Vamos ver.
Opa, cadê ela? Entrou? Entrou. É. Tá vendo aí, Ana? Infelizmente, professora, e não é internet, porque aqui a gente tem internet boa. Até agora estava o que agora está preto, mas vai falando, eu vou escrevendo, eu não vou atrapalhar o resto dos alunos por causa de mim, entendeu? Tá, peraí, então eu vou colocar na tela inteira, de repente você consegue ver de novo. Vamos ver, peraí. Então eu consegui essa tela inteira aqui também. Pera. Tem hora que também ele não quer fazer isso. Ó, bandido. Agora foi, professora. Agora Foi? foi. Opa, mas tá Foi. pequeno, né? Que bom. Vamos ver. Mas dá para ver. Dá E para ver. agora? Eu aumento aqui. Não, já Tá aumentei, deu bom, tá certo? ótimo. Então agora tá bom. Então vamos lá. Dá para Então, ver. ó, então nesse gráfico aqui, ó, Obrigada. nada. Nesse gráfico aqui, ó, tá vendo? Então, ó, a gente tem os gram-negativos, que são todos esses que estão em cor de rosa, né? Tem os gram-positivos, esses que estão em roxinho, ó, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae, né? Tem fungo, aqui é a Candida albicans, tá vendo? E tem esse daqui que é o Mycobacterium tuberculosis, que é o ácido álcool resistente, né? Bom, então, mostrando que desde 1950 até 2015, olha o tanto que esses micro-organismos, tanto gram-positivos quanto gram-negativos, quanto fungo, eles estão criando resistência ao longo do tempo, né? E esses que estão com asterisco, então, eles mostram que, atualmente, eles não podem ser tratados com fármacos antimicrobianos conhecidos, quer dizer, eles têm têm que ser tratados com antimicrobianos, dependendo do micro-organismo, esses que estão aqui, então, ó, é aquele que eu falei, por exemplo, o enterococcus, hoje em dia não pode ser tratado com qualquer antibiótico, né? Porque eles criaram uma tal resistência, aonde eu só posso usar a vancomicina. Lembra que eu falei isso para vocês? Streptococcus pneumoniae também, né? Mas mais o enterococcus fecalis que eles colocaram aqui, tá? Outro, o Mycobacterium tuberculosis. Então, a gente sabe que um antibiótico só sobre Mycobacterium tuberculosis não tem ação. Eu preciso a ação de 3 antibióticos para poder, por um tempo prolongado, no mínimo 6 meses, para poder dar resistência, para poder dar, para combater o micobactério, né? E tem um detalhe, se você para o tratamento, é que nem qualquer antibiótico, se você para o tratamento na metade da dose, na metade do tratamento, né, as bactérias criam uma resistência e a partir dessa resistência, elas vão ficando cada vez mais patogênicas, né? Mais patogênicas por quê? Porque elas vão ficando cada vez mais resistentes e daqui um pouco não tem mais antibiótico que faça ação sobre elas, tá? E aqui também, ó, tem mais um aqui, ó, a Pseudomonas aeruginosa. A gente sabe que a Pseudomonas é uma bactéria altamente uma bactéria altamente resistente à maioria dos antibióticos. Olha ela aqui, ó, tá vendo? Então, dependendo da bactéria, né? Aqui tem essas 3 que eles marcaram aí, eu preciso ter uma atenção maior, porque são bactérias que estão ao longo do tempo criando resistências cada vez maiores para uma quantidade enorme de antibióticos. Vamos lá. Isso que a gente já viu lá no começo, né? Bom, e aqui eu tenho, tá aqui, ó. Eu tenho uns exemplos que eu coloquei aqui, que são, primeiro, olha, a Pseudomonas, que é aquele que a gente estava falando agora, né? Então, é como se a gente estivesse retornando à era pré-antibiótica.
Porque já não tem mais antibiótico que age sobre a pseudomonas. Olha, ela é resistente aos carbapenenos, às cefalosporinas, às penicilinas, às quinolonas e os aminoglicosídeos, tá? Então, a gente sabe, e tem mais alguns aí, bactérias, antibióticos que eu vou falar. Por exemplo, as pseudomonas, elas são bactérias altamente resistentes, e a gente sabe que existe infecção hospitalar pela Pseudomonas aeruginosa. Por que que tem infecção hospitalar? Porque elas foram, ao longo do tempo, criando resistência, e a gente sabe que, hoje em dia, elas são resistentes à maior parte dos antibióticos. Então, não adianta você ficar dando, elas estão espalhadas dentro dos hospitais, as pessoas se contaminam com ela dentro dos hospitais, né, os pacientes, e não tem antibiótico que haja sobre as pseudomonas. Tá vendo? Ó? As pseudomonas aeruginosas são produtoras de carbapenemase, tá? Foi primeiramente detectada no Japão, mais rapidamente se disseminou para vários países. Em Pittsburgh, na universidade, elas produzem essa enzima aqui, ó, VIM1, que media a resistência ao imipenem e ao meropenem. Também são resistentes a piperacilina, ceftazidima, cefepimo, ciprofloxacina e aos aminoglicosídeos. Olha quantos antibióticos elas são resistentes, por isso que é muito perigoso você se contaminar. Por isso que hoje em dia, o mais rapidamente que possa se fazer é mandar o paciente embora para casa, porque ele está sujeito a se contaminar com até uma infecção hospitalar com pseudomonas aeruginosa, altamente resistente à maioria dos antibióticos, tá? Eu acho que eu tenho um outro exemplo aqui, olha lá, o enterococcus, que já está resistente, olha, à vancomicina em hospitais brasileiros. Lembra que eu falei lá atrás que o enterococcus, né, ele está tão resistente que a única antibiótico que está fazendo efeito sobre ele é a vancomicina. Mas, olha, resistente à vancomicina em hospitais brasileiros. 2 estudos foram apresentados, né? O enterococo resistente à vancomicina, VRE, identificado em hospitais brasileiros, foi encontrado em Curitiba, em 1996. E o enterococcus faecium, portador do gene VAN-D2. Tá? Então, ó, até o ano 2000, esse aqui, ó, só havia sido encontrado também em São Paulo, tá? Mas nesse mesmo ano foi observado no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. No Rio, os casos ficaram limitados a um surto em uma única unidade hospitalar, mas em Porto Alegre foram isolados 32 casos em diferentes hospitais, sugerindo disseminação interinstitucional. As cepas isoladas nesses surtos pertenciam a 2 clones distintos, mas em todos esses casos foi identificado o gene VAN-A, né? Então, aí teve uma equipe que avaliou 5 hospitais de São Paulo, no ano de 2000, entre fevereiro e abril. A resistência à vancomicina foi confirmado pelo E-teste, e o gene envolvido foi também o VAN-A, o mesmo daqui, ó, Porto Alegre. As cepas pertenciam a 4 subtipos distintos e todos eram sensíveis à linezolida, streptomicina, ampicilina, aqui não dá para ver o outro, e resistentes a vancomicina, teicoplanina, gentamicina em altas doses, eritromicina, e tem mais algum aqui atrás. Resultados sugerem disseminação das cepas dentro do hospital e para outras instituições. Então, vocês estão vendo aqui, quis mostrar aqui o que para vocês? Que existem bactérias que estão ficando altamente resistentes a um número muito alto de antibióticos, e isso é um problema muito sério, porque não tem como fazer o tratamento, né? As pessoas acabam morrendo por infecção hospitalar por causa de bactérias
que já estão tão resistentes que não tem mais antibiótico que haja sobre elas. Deu para vocês entenderem isso? Eu acho que acabou aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Ainda tem mais um pouquinho aqui, ó. Do enterococo também. Lembra que eu falei aqui que ele é resistente a... Aqui, ó. Tava aqui, ó. Pertenciam, ó. Eram todas sensíveis à linezolida, né? Aqui, tá? Eles fizeram esse exame aqui em 2000, 4 substitutos distintos e todas eram sensíveis à linezolida, streptomicina e ampicilina. E eram resistentes a essas outras. Agora aqui, ó. Aqui. Enterococos resistentes à linezolida. Então, outro ponto bastante preocupante é a facilidade para o desenvolvimento e disseminação de resistência do enterococo à linezolida. Nos pacientes utilizando medicamento, ela surge por pressão seletiva, mas também parece ser facilmente transmissível, apesar do uso de medidas de isolamento, tá? E precauções padrão. Aqui, tarará, recomenda prudência no emprego desse antibiótico. Novos antibióticos estão sendo pesquisados, destacando-se a oritavancina, a tigeliciclina e a daptomicina. Vocês veem que não tem... As bactérias vão ficando resistentes aos antibióticos, né? E aí vai ter que ir se testando cada vez novos antibióticos de novas gerações para que possa fazer um efeito sobre esses tipos de bactérias tão resistentes. Depois você fala. E o que faz com que a bactéria se torne resistente? Então, a resistência da bactéria, ela principalmente ocorre por causa dos plasmídios. O que acontece? Você vai tomando uma dos fatores que faz com que as bactérias fiquem resistentes são as doses sublimiares que as pessoas tomam, né? Então, é como se ela entendesse que aquelas doses, como aquelas doses não são suficientes para matá-las, para acabar... Então, por exemplo, você tem que tomar um antibiótico 7 dias. Você toma o antibiótico 3 dias aproximadamente, só, né? O que vai acontecer? Essas bactérias, tá? Elas vão criando resistência, como que aquela dose não me mata, mas eu vou ficando resistente a ela. E principalmente, onde é que estão as características da resistência? Estão nos plasmídios. Então, algumas bactérias criam resistências. E depois, através da conjugação, elas vão se colocando, elas vão se pareando com as outras que não têm o plasmídio e vão passando essa informação de uma para outra. E aquelas bactérias vão ficando, a maioria vai ficando resistente. É principalmente por causa de subdoses e de que essas bactérias vão entrando em contato com os antibióticos e vão ficando resistentes a eles. Deu para entender? Sim, Ercília, agora deu. E aí, entenderam isso? Então, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque acho que já acabou. Ah, então aqui tem mais... Não, tem mais um pouco, achei que tinha acabado. Ah, tem bastante ainda. Então, vamos voltar aqui. Ó, achei que tinha acabado. Então, resistência às quinolonas, tá vendo, ó? Trato urinário está em segundo lugar dentre os processos infecciosos nos Estados Unidos. 7 milhões de episódios anuais. A Escherichia coli responde por 50% a 80% dos casos, e os estafilococos saprofíticos representam de 5% a 15% entre mulheres jovens. A droga é o cotrimoxazol, sendo substituído por uma quinolona, quando a resistência excede 20%. Entretanto, estudos recentes da Universidade na Espanha sugerem a emergência de alto nível de resistência a esses antibióticos e pode comprometer esta opção terapêutica, tá? Aqui é só dando exemplos, né?
Ó, a biologia molecular dos mecanismos de resistência, métodos de PCR para determinar a sequência do DNA das cepas de E. coli resistentes à ciprofloxacina, né? Permitiram determinar o loco genético envolvido na mutação que produz topoisomerases com ligações reduzidas às quinolonas. Aí existe também, pode também ter resistência através de mutação, tá? Os mecanismos de ação das quinolonas é sobre o DNA, girase e a topoisomerase, né? Baixo nível de resistência, que associado sequencialmente à mutação da segunda enzima, levam ao desenvolvimento de alto nível de resistência, fazendo com que se redimensione a importância clínica. Então, na verdade, existem, a gente sabe, né, que existem as resistências, né, de determinadas, aqui ele está falando da resistência da Escherichia coli às